Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos dar continuidade às nossas aulas nesse segundo semestre, tá? A aula de hoje se chama Massa Atômica e nesse segundo semestre a gente vai começar a trabalhar com valores de massa, não é? Com alguns cálculos que são extremamente importantes para a química, porque quando você trabalha num laboratório, numa indústria ou faz algum tipo de pesquisa, é essencial que você tenha a ideia das quantidades envolvidas, né, nessas operações. E a gente vai começar a entender como é que funciona isso na química, né? Na primeira aula desse retorno, né, em agosto, eu anexei o arquivo da apostila autorregulada de segundo bimestre de segundo ano, né? Então vocês já tiveram um primeiro contato com esse material, inclusive já leram a primeira aula, que é essa aí, ó, que tem por nome aí Você Sabia que Podemos Contar Átomos e Moléculas, que a gente vai começar a trabalhar com o que ele comenta aí nessa aula, tá? Tem bastante coisa para a gente trabalhar, é uma parte da química que envolve bastante matemática, né? Vocês vão ver isso. Mas não é nada muito difícil não, são contas que você está acostumado a fazer, multiplicação, divisão, né? Regra de 3. E como o objetivo aqui não é te ensinar matemática, que você já sabe, a gente vai aplicar, né, essas ideias da matemática na química. Quando a gente fala em medição, né, em medir alguma grandeza, tem aí algumas grandezas que vocês já conhecem, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o comprimento, que a unidade que eu associo ao comprimento é o metro, né? E aí você tem os múltiplos do metro, né? Centímetro, decímetro e por aí vai, né? Mas o metro é a unidade padrão. Quando eu falo em capacidade, né? Volume, a unidade que eu tenho como padrão é o litro. E aí eu tenho os múltiplos do litro, né? O ml, por exemplo, é bastante utilizado. E quando eu falo da grandeza massa, eu tenho a unidade grama. E os seus múltiplos também, né? Quilograma e por aí vai. Quer dizer, sempre que eu tenho uma grandeza, eu vou ter associado a essa grandeza uma unidade coerente e correspondente com essa grandeza, né? Se eu vou comprar algo a metro, não faz sentido eu falar em litros, né? Porque você sabe que litros não é uma unidade que tem relação com comprimento, né? Se eu vou comprar feijão no mercado, não faz sentido eu falar que vou comprar 1 metro de feijão. Você falar que vai comprar o quê? 1 quilo, né? 2 quilos, um saco de 5 quilos, porque a grandeza vai ter relação com a unidade, né? E a unidade vai ter sua relação com a grandeza. Na verdade, quando a gente mede alguma coisa, a gente sempre vai estar trabalhando com a ideia de comparação. Dá uma olhada aqui nessa balança, né? Balança aí já foi muito utilizada, hoje em dia se trabalha com as balanças digitais, né? Como é que funciona essa balança aí de pratos? Aqui a gente tem os padrões, ó, de pesos, tá vendo? Vamos imaginar que esse peso aqui seja o peso de 1 quilo. Aí a pessoa pegava esse pezinho de 1 quilo, botava num prato e colocava no outro prato aquilo que ela queria pesar, né? Saber a massa, né? Vamos falar corretamente. Então quer dizer, eu comparava um valor de massa conhecido, que são esses padrões aqui, ó, esses padrões eles são valores conhecidos, com alguma outra grandeza que eu queria medir. Então a ideia de medir, a ideia de mensurar sempre está ligada com a ideia de comparação. Por exemplo, quando eu pego aqui 1 metro, uma régua, ó, e quero cortar dessa madeira aqui 30 centímetros, o que a gente vê aqui na foto? Que tem alguém, ó, usando uma régua para comparar a medida da régua que ele já conhece
com a medida desse pedaço de madeira aqui que ele vai trabalhar. Então você tem um padrão e a partir desse padrão você faz comparações, né? O metro, o litro, né? O grama, tudo isso aí, pessoal, são padrões que se estabeleceram, tá? São padrões que se estabeleceram e a partir desse padrão que se estabelece, se faz comparações. Um dia foi estabelecido que essa distância aqui seria 30 centímetros. Então, no mundo todo, essa distância, por exemplo, é 30 centímetros. Um dia se estabeleceu que essa massa aqui, ó, corresponde a 1 quilo. Então, eu coloco esse peso aqui. Quando tiver um equilíbrio com alguma outra coisa que eu coloque aqui na outra balança, elas se equilibrarem, eu sei que também tem 1 quilo aqui. É assim que funciona o processo de medição. Na química, a gente tem uma unidade especial para trabalhar com as unidades de massa, é a chamada unidade de massa atômica. Ela tem o símbolo, essa letra U minúscula aqui, ó. Por exemplo, quando eu falo em grama, você não fica escrevendo, você bota um G, né? Quando eu falo em litro, você não fica escrevendo litro, você coloca um L maiúsculo. Então, a unidade de massa atômica, ela é representada pela letra U minúscula, tá? É uma unidade que só é usada na química, justamente porque ela é associada à massa dos átomos. Posteriormente, a gente vai ver que tem como a gente pegar essa unidade de massa atômica e transformar em grama, tá? Mas vamos hoje entender como é que funciona a utilização dessa unidade. E vamos entender também de onde ela surge. Como eu falei, a ideia de medir sempre vai estar ligada à ideia de comparação. Se eu vou medir 1 metro, eu tenho que ter alguma coisa que eu sei que tem 1 metro, uma régua, né? Ou aquele usado em obra, o metro mesmo, ali eu comparo com aquilo. Na química, se atribuiu a massa de 12 unidades de massa atômica ao isótopo do carbono que tem massa 12, tá? Então imagine que essa esfera aqui é o átomo de carbono e aí se convencionou, se estabeleceu o seguinte: esse átomo tem massa igual a 12. Quer dizer, se eu imaginar que esse átomo está dividido em 12 pedaços, está vendo aqui que ele está dividido? Ó. Se eu imagino que ele tem unidade de 12 e eu posso dividir ele em 12 pedaços, está vendo? Um pouquinho torto, mas é só para você ver onde estava a divisão. Uma fatia desses 12 pedaços vai ser igual a uma unidade de massa atômica. E a partir daí você faz as comparações, tá? Quer dizer, qual é o referencial da química e da unidade de massa atômica? É 1/12 da massa do carbono 12. Preciso decorar isso? Não, eu só quero que você entenda que essa unidade de massa atômica ela também é associada a um padrão, tá? E esse padrão é o carbono 12. Esses valores de massa que a gente tem na química, eles são valores tabelados, tá? Você não precisa decorar o valor de massa do elemento. Lógico que à medida que a gente for fazendo exercício, você vai acabar decorando. Eu peguei essa tabela aí, é uma tabela bem simples. Então ela tem aí os elementos químicos, né? O hidrogênio, o lítio, e embaixo tem os valores, tá vendo? Esses valores são os valores de massa dos elementos químicos. Repara aqui, ó, que o carbono, ó, qual é a unidade de massa dele? Quanto vale a massa do carbono? 12 unidades de massa atômica. Ele é o nosso padrão. E a partir desse padrão se estabelece a massa dos outros elementos químicos. Quer dizer, você não precisa decorar, tá? Até mesmo quando você faz prova, né, concurso, lá no final da prova tem uma tabela periódica que tem esses valores. Ou o próprio problema vai te informar esses valores.
Então a gente tem uma tabela periódica repleta de valores de massa aí, ó, de todos os elementos. Sódio é 24, sódio é 23, o magnésio é 24, tá vendo? Esses valores aqui, esses valores tabelados, eles envolvem um cálculo, que esse sim é o cálculo que eu quero que vocês entendam bem, que inclusive vão estar associado ao exercício que eu vou anexar na plataforma, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês uma tabela de isótopos. Bem, essa palavra isótopos vocês aprenderam no ano passado. O que são isótopos? Muitas vezes, a maioria dos elementos químicos, eles se apresentam na natureza através de átomos com diferentes valores de massa. Então, quer dizer, eu tenho aqui o oxigênio. Esse oxigênio ele tem 3 isótopos, ó, 16, 17, 18. São 3 tipos de oxigênio, vamos colocar assim. E o que diferencia esses oxigênios? Os valores de massa que eles têm. É como se fossem irmãos gêmeos, eles são ali, vamos colocar assim, a mesma pessoa, eles são idênticos, só que um mais gordinho que o outro. Só que vocês vão reparar que muitas vezes essa diferença de massa ela é muito pouca, mas quando a gente fala a nível atômico, que é o que a química trabalha, muitas vezes pequenas diferenças de massa podem fazer diferença, tá? Então, olha só, o oxigênio ele tem o isótopo 16, 17 e o 18. Quer dizer, são 3 tipos de átomo de oxigênio. E o que diferencia esses 3 tipos de átomo de oxigênio? Os valores de massa. Ó. O 16 tem 15,99 unidades de massa atômica, o 17, 16,99 unidades de massa atômica, o 18, 17,99 unidades de massa atômica. Repara que são bem próximas, né? Mas são valores diferentes, por isso que eles são isótopos. É um átomo, né? Eles têm o mesmo número de prótons, porque são o mesmo elemento químico, mas diferentes valores de massa. A gente estudou até no primeiro ano, né? O número de massa. O número de massa é diferente. Essa coluna aqui, participação, ela representa a presença da natureza desses tipos de isótopos. Então, 99,76% dos átomos de oxigênio da natureza são do isótopo 16, que tem um valor de 15,99 unidades de massa atômica. Então, eu tenho lá todos os oxigênios da natureza. 99,76% são desse tipo aqui, dessa massa. 0,04% apresentam esse valor de massa e 0,20% apresentam esse valor de massa aqui. Então repara que a maioria dos átomos de oxigênio tem a massa 15,99, né? Aqueles valores que eu mostrei lá na tabela periódica, se a gente for olhar lá o oxigênio, ó, vamos voltar aqui. Não, vamos voltar. Está aqui o oxigênio. Você repara que só tem um valor, né? 16. Não tem os 3 valores. Quer dizer, apesar de eu ter 3 oxigênios com massas diferentes, a tabela só apresenta um valor. Por que ela só apresenta um valor? Porque a gente pega esses 3 isótopos aqui e calcula uma média ponderada deles 3. Como é que funciona essa ideia de média ponderada? É muito fácil, tá? Então, vou ter um X que eu vou calcular. E o que eu vou fazer? O primeiro isótopo, o 16, ele tem valor de massa 15,99 e a participação 99,76. Eu vou multiplicar essas duas variáveis, tá vendo? Ó, esses valores aqui, ó, correspondem a esses dois valores multiplicados. Vou somar com os valores do isótopo 17. Está aqui, ó, 16,99 vezes 0,044. Ó, essa variável, ó, vem daqui. Tudo bem? Estou multiplicando e vou somar
com a última linha ali da tabela, ó. 19,99, 0,20, ó. Esse cálculo veio dessa última linha aqui. Tudo bem? Eu multiplico as linhas em termos de massa e participação e somo os valores. Embaixo, eu divido isso aí pela soma das participações. Então, repara, 99,76, 0,04, 0,20. É claro que aqui sempre vai dar 100, né? Então, se de repente aqui você já quiser jogar 100, não tem problema nenhum. Mas eu quero mostrar para você de onde vem esses números. Aí eu desenvolvo a conta, né? X vai ser igual a 15,99 vezes 99,76, mais 16,99 vezes 0,04, que vai dar 0,68, 17,99 vezes 0,20, que vai dar 3,60, dividido por 100. Soma esses valores, vai dar 1.599,44 dividido por 100. Dividir por 100 vai dar 15,9944. Arredondando isso aí, né? 15,99 eu posso arredondar para 16 unidades de massa atômica, que é o que aparece lá na tabela. Então, repara que o oxigênio, na natureza, ele apresenta 3 valores de massa diferentes. Quando eu faço a média desses 3 valores, como a participação do 15,99 é quase, né, é maciça, né, quase 100%, quando eu calculo a média ponderada, deu praticamente o valor dele, né? Que aí eu posso arredondar para 16 e a tabela lá apresenta que a massa atômica do oxigênio vale 16. Tudo bem, pessoal? O exercício que eu vou anexar na plataforma, ele vai ter aí tabelas de isótopos. Eu quero que vocês calculem, façam essa média ponderada, tá? Eu posso ter átomos com mais isótopos ou com menos isótopos, né? Por exemplo, o oxigênio, ó, ele tem 3 isótopos, ele poderia ter 4. Aí eu repetiria aqui esse processo, né? Ele poderia ter só 2, né? Imagina que não tem aqui essa variável 18. Aí minha conta se resumiria a esse primeiro pedaço aqui, tá? O mecanismo é esse, tudo bem? Então façam um exercício, tá? Qualquer dúvida me perguntem na plataforma e até semana que vem aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.